Americana, terça-feira, 20 de agosto de 2024. Está começando o nosso Vox News. Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Vox 90 faz primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Americana. Sorteio da ordem para as entrevistas será realizado agora pela manhã. Pesquisa de emissora de televisão coloca Chico Sardelli ainda mais à frente nas intenções de voto. Casal morre baleado em confronto com a Polícia Civil na Praia Azul. O Corinthians tenta ratificar à noite vaga para as quartas de final da Sul-Americana. Em Americana, 6h32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6h32, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.337 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser falar sobre esses assuntos com a gente aqui, fale direto com o Keller Estocco. Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. O e-mail dele aqui é keller@vox90.com. E o nosso WhatsApp, já recebendo as primeiras manifestações do dia. Como é que está a sua rua aí? Seu bairro, sua cidade, aqui da região? O WhatsApp nosso é o 982510626, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 20 de agosto, é o dia dos maçons. E a Igreja Católica celebra hoje São Bernardo de Claraval. Parabéns aos devotos. 6h33, daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Silvio de Almeida Souza. Silvio disse que foi no comércio de Americana no final de semana, no sábado, e ficou um pouco triste com a situação de, ele não diz aqui abandono, mas em que poderia estar melhor aí a situação do comércio central, muitas lojas fechadas, muitas lojas sem atividade, as mais tradicionais resistindo. Ele acha que o prefeito que assumir aí o próximo mandato, se for o atual ou se for o novo prefeito ou prefeita, tem que fazer uma parceria muito grande com a CIA para dar uma remodelada, iluminação, bancos, limpeza. Obrigado, Silvio. Olha, não sai da minha cabeça aqui uma das primeiras medidas tomadas, entre aspas, por esse governo. Eu lembro que o Odir Demarque e o Chico foram, acho que no primeiro mês de mandato, lá em 2021, foram com o então presidente da CIA fazer uma visita lá no calçadão, no convívio, prometendo melhorias, né? Se foram feitas a contento ou não, aí já é uma outra história. Mas também acho que os comerciantes precisam colocar a mão no bolso e entrar nessa parceria com tudo. Em todo caso, obrigado, Silvio, pela sua manifestação. O pessoal está informando aqui sobre eu não consigo nem entender isso como uma razoabilidade. A porteira do trem aqui americana, vamos chamar assim, ali na Antônio Lobo, ela fecha 7 horas da noite, 7h30, coloca uns cavaletes lá, fecha a porteira. O motivo deve ser de segurança. Acho que não tem um vigilante, um guarda ali da empresa responsável. A prefeitura não vai pagar para atender a empresa que explora a linha férrea, e fecha um acesso que é muito importante, segundo aqui a manifestação do Ângelo da Silva Minex, né? O Ângelo diz que mora naquela região do Cordenúncio, trabalha do outro lado da cidade e tem que dar uma bela de uma volta porque a porteira fecha. É o fim do mundo. O trem já passar no meio de uma cidade já é o fim do mundo. Mas como não tem solução para isso,
fechar a porteira parece que não é o caminho mais certo. Isso faz tempo que acontece. Já até perguntei para o Pedro Peol, quando o Pedro Peol trabalhava no setor de trânsito Americana, ele disse que não tem jeito, tem que fechar para não acontecer tragédia ali, não tem vigilância, não tem segurança. Isso é coisa de cidade de 12 mil habitantes, né? E Americana tem 240 mil, tá feito o registro. Obrigado, Ângelo. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6h36. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 6h36, bom dia a todos, desejo uma boa terça-feira. Informação da área urbana, alerta para a manutenção de semáforos da Prefeitura, amarelo piscante no cruzamento da Avenida Prefeito Abdul Najar com Rua Dom Pedro. Vamos encaminhar a manutenção para o Vitor, que é o responsável por esse setor da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana. 6h37, ontem à tarde houve um acidente que causou ao menos 4 quilômetros de congestionamento na rodovia dos Bandeirantes, região de Campinas. Quilômetro 98, pista sentido interior, houve a colisão entre dois caminhões, colisão traseira, um dos motoristas, segundo a Polícia Militar Rodoviária, sofreu fratura em uma das pernas. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da região. Situação só se normalizou na estrada por volta das 7h30 da noite. E houve ainda na região da seccional de Americana, área de segurança da Polícia Civil, tanto da Polícia Militar, no município de Engenheiro Coelho, um acidente seguido de morte que aconteceu na rodovia Engenheiro João Tozelo, ASP 147. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que uma mulher, ela seguia com um veículo Renault Sandero, ela adentrou a estrada, faixa da direita, depois foi acessar a faixa da esquerda e uma moto bateu na traseira do carro de passeio. O condutor da motocicleta em seguida sofreu a queda e foi atropelado por outros veículos. Equipes do Corpo de Bombeiros e também da concessionária responsável pela estrada estiveram no local, mas os socorristas constataram a morte de Valdomiro Joaquim de Paula Júnior, de 34 anos. Polícia Técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. A condutora do veículo modelo Renault Sandero prestou depoimento na unidade da Polícia Civil e depois foi liberada. 6h39, informação de lentidão, chegada a São Paulo, Bandeirantes, são 4 quilômetros entre os quilômetros 18 e 14, aqui na nossa região, 4 quilômetros de filas, motorista diminui a velocidade, acesso da Anhanguera para a rodovia Dom Pedro. E uma outra informação aqui da nossa região, recebemos agora há pouco a confirmação a respeito de uma ação que vai acontecer hoje do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM, que vai realizar a aferição dos radares instalados na Avenida São Paulo, próximo à rotatória, também ali de acesso à região da Zona Leste de Santa Bárbara. Esse procedimento será realizado nesta terça-feira. 6h40. Fale com o Jornalismo Vox. Fox News. Whats 982510626. 6h40, 20 minutos para 7h. Tem sessão hoje na Câmara de Santa Bárbara do Oeste, também na Câmara de Americana, 2h da tarde. Elas começam simultaneamente, poucos projetos, tanto em Santa Bárbara como também aqui em Americana, mas estaremos de olho. Vamos lá, dar um jeito de acompanhar as duas sessões, para que a gente traga um extrato amanhã para você. Mas os vereadores, todos eles estão de olho aí nas eleições. Em Santa Bárbara, só 2 vereadores não tentam a reeleição para a Câmara. Então lá são 17, atrás de mais um mandato. Aqui em Americana, 3 não tentam a reeleição, 16 querendo que a sessão, pelo jeito, acabe muito rapidamente. São 6h40. Na semana passada divulguei aqui que nos 3 anos e meio, até mais, de mandato dos vereadores americanos, somente 2 deles, o Lucas Leoncini e o Wagner Rovina,
eram os únicos que não haviam faltado em nenhuma sessão da Câmara Americana. 100% de presença em todas as sessões ordinárias, extraordinárias, enfim, foi divulgado aqui levantamento feito pela casa, pela Câmara Municipal. Estou com o papel aqui na minha frente, documento aqui na minha mão. Mas o vereador Silvio Dourado está reivindicando aí também esse 100%, dizendo que ele havia pedido para não participar de uma sessão no dia 12 de dezembro do ano passado, porque tinha um compromisso, mas acabou suspendendo o compromisso e apareceu na sessão. A casa não confirmou ainda, vamos esperar hoje uma confirmação. Então, só para deixar bem claro aqui, o Silvio Dourado também 100% de presença, os demais 16, todos faltaram alguma vez ou algumas vezes. 6h42. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Vamos começar a conhecer os classificados para as quartas de final da Libertadores. Hoje, Belo Horizonte, Atlético Mineiro e São Lourenço. O primeiro jogo foi 1-1. Curitiba hoje, Grêmio e Fluminense. O Grêmio ganhou a primeira, 2-1. Amanhã tem Palmeiras e Botafogo. Na quinta-feira, São Paulo e Nacional do Uruguai, Bolívar e Flamengo. Também a Copa Sul-Americana vai apresentar os qualificados para as quartas de final. Hoje tem um jogo de volta, Corinthians e Bragantino, em Itaquera. Primeiro jogo, o Corinthians ganhou do Braga, 2-1. Fortaleza, Cruzeiro e Atlético Paranaense jogando amanhã e quinta-feira. Hoje pela Série B, Ponte Preta e Amazonas em Manaus, Novo Horizontino e Ituano. É a rodada de número 22. Amanhã tem o Santos em Campinas contra o Guarani. E ontem à noite, Vitória e Cruzeiro pelo Brasileirão empataram 2-2. O Vitória ganhava por 2-0. E esse resultado coloca de novo o Corinthians no Z4. Um abraço e até amanhã. No Fox News, Fox News, eleições 2024. O seu voto, somando a verdade. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. 6h43. A Vox 90 vai fazer a sua primeira rodada de entrevistas ao vivo. E esta primeira rodada será com os candidatos à Prefeitura de Americana: Maria Giovana Fortunato, do PDT, Ricardo Pascotti, do União Brasil, e Chico Sardelli, do PL. Hoje, às 9h da manhã, acontece aqui no Departamento de Jornalismo da Vox 90 o sorteio da ordem das entrevistas. Para que ninguém reclame preferência para um ou para outro, vamos fazer um sorteio. Entrei em contato oficialmente com o pastor Ailton Gonçalves, representando a Maria Giovana, com o Franco Sardelli, representando o Chico Sardelli, e com o Du Guastelli, do União Brasil, representando o Ricardo Pascotti. Eles enviarão representantes para essa reunião. Sorteio é muito simples. A proposta inicial da Vox é para que esta primeira rodada, ou faremos 2 ou 3 rodadas até as eleições. O tempo é curto, mas vamos apertar aí, porque é bom que o ouvinte do Vox News ouça as propostas e os posicionamentos dos candidatos. A primeira proposta da Vox, se houver acordo de todos ou da maioria, é para que já comecemos amanhã as entrevistas. Amanhã, quarta-feira, a segunda na quinta e a última na sexta-feira. Caso eles entendam, os candidatos, os representantes, que o tempo é curto, não dá para vir amanhã, faremos na terça, quarta e quinta da próxima semana, ok? Tudo isso será resolvido no encontro de hoje aqui no jornalismo com a Vox e os representantes dos candidatos. Então, vamos divulgar intensamente nas redes sociais da Vox, nos boletins do Vox Informação, se já iniciaremos a rodada amanhã ou a partir de terça-feira da próxima semana. E a Vox 90, como sempre, mantém uma tradição muito forte, intensa, com grande espaço
para as eleições municipais. 6h46. Eleições 2024 no Vox News. Vox News. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. Inauguração da nova loja de seminovos do Grupo Sim em Americana, dia 30 de agosto. Aqui sim dá negócio. 6h46. O vereador Tiago Martins fez uma publicação muito dura contra a poluição ambiental aqui em Americana. Já disse que esteve na CETESB levando documentação, já esteve na Secretaria de Meio Ambiente, já esteve em Limeira, já esteve em vários locais, fez audiência pública e até agora nada foi resolvido. Talvez hoje ele cobre um pouco mais, tem sessão na Câmara Municipal, esse assunto da poluição ambiental, principalmente na região do bairro Cordenúncia. Está feito o registro. 6h47. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem fez 90 anos que o chefe de governo da Alemanha, Adolf Hitler, quando morreu o chefe de Estado, o von Hindenburg, ele decidiu que ele seria chefe de Estado, chefe de governo e seria o Führer, o condutor, imitando o Mussolini, que também era o condutor, o Duce. Karl Marx disse que quando a história se repete, ou é tragédia, né, ou depois vira farsa. Pois é, por que eu estou lembrando disso? Porque a gente está passando aqui por uma tragédia, não sei se já chegou a farsa, né? Porque a Constituição está esquecida. É um esquecimento, principalmente nos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º da Constituição, mas também o artigo 220 da liberdade de informação, a vedação à censura, o artigo 53 da imunidade dos parlamentares, né? E tudo mais que está no artigo 5º dos direitos e garantias individuais, né? Vai longe, né? Estou falando nisso porque agora a Folha de São Paulo publicou mais um capítulo dos 6 gigabytes que, segundo o Greenwald, teriam saído do gabinete de Alexandre de Moraes. Agora que ele estaria investigando os manifestantes lá de novembro de 22, quando ministros do Supremo foram lá para aquele evento do Dória em Nova York e as pessoas se reuniram na frente do hotel para criticá-los, vaiá-los, etc. Está investigando. A Gazeta do Povo está mostrando que o decreto de prisão da chefe do X no Brasil, com multa diária se ela não se apresentar em 48 horas, saiu dizendo que ela não deu bola, estava de má fé, não deu bola para a intimação por e-mail. Aí a Gazeta do Povo usou o mesmo endereço de e-mail e voltou, porque o endereço está errado. Vejam só. Antes disso, o Supremo estava intimando a pessoa errada. Um homem que deixou de ser diretor em abril, bastava conferir na junta comercial quem eram os diretores. Essas coisas assim tão elementares, tão primárias, né? Ela não é ministra, ela não é vice-presidente da República, ela não é presidente, ela não é senadora, ela não é deputada, ela não é ministra de Tribunal Superior. Portanto, esse não é o foro natural dela. Mas a gente fica olhando. É um delegado que estava mandando o X dar informações sobre um deputado do Ceará, né? Pedindo informações como cartão de crédito, conta bancária, telefone, endereço. André Fernandes, do PL do Ceará, CPF, e-mail, etc. Aí o X respondeu: olha, a gente só obedece a ordem judicial. Aí a outra coisa também é o devido processo legal. O que é o devido processo legal? Não? É a pessoa ser investigada, se tem indícios de cometimento de crime, mas pelo devido processo legal. São direitos e garantias individuais previstas na Constituição. Ninguém pode ser julgado por aquele que não seja o juiz natural. Ninguém pode ser julgado sem ter o amplo direito de defesa. Ninguém pode ser preso senão em flagrante ou por ordem judicial justificada. Isso é o dia a dia aqui do nosso país. Sabe o que é pior de tudo? É o silêncio que a gente fica ouvindo da mídia. Aí não tem como lembrar do Milor Fernandes, que dizia: jornalismo é oposição, ou seja, é crítica. O resto é armazém de secos e molhados. Eu acrescento que para áulicos já tem os que cercam a corte. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas
clone de ontem, né? Sol sem nuvens, sem chuva, temperatura alta chegando a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 15 graus. Vox News. Mercado Econômico. 9 minutos para 7 horas. Ontem a semana financeira foi aberta positivamente. A Bolsa de Valores bateu recorde de pontos, 133 mil pontos, alta de 0,15%. O euro vale hoje R$ 6,01. Dólar comercial recuou de novo ontem, queda de 0,37%. Bom momento, hein, para quem vai viajar para o exterior, comprar dólar. Tá caindo já faz mais de uma semana. Ontem fechou cotado a R$ 5,44. O dólar turismo vale hoje R$ 5,66. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 8 minutos para 7 horas. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que um homem de 40 anos que foi agredido após furtar um carro em Americana na noite de sábado morreu no hospital Dr. Afonso Ramos em Santa Bárbara na manhã de domingo. Ele chegou a ser autuado em flagrante e ficou internado sob escolta policial. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão de polícia, policiais militares receberam a informação que um HB20 furtado na Vila Morim havia sido abandonado entre as ruas do Cromo e Sebastião Inácio de Campos, no bairro Molon, em Santa Bárbara. No local, os agentes observaram o autor do delito imobilizado por alguns populares. Ele apresentava ferimentos no rosto e no tórax. Em seguida, a equipe da PM embarcou o homem na viatura e durante o trajeto para a unidade de saúde, segundo a PM, o rapaz disse que não se sentia bem e confessou que fez uso de entorpecentes, afirmando ainda que tinha sido agredido. Já na unidade de saúde, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu por volta das 7 horas de domingo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Americana, porém a causa da morte ainda é desconhecida. Ele tinha antecedentes por roubo, receptação e associação criminosa. O corpo foi sepultado ontem no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara. 6 minutos para 7 horas. Ontem o jornalismo Vox acompanhou o trabalho da polícia em relação a uma ocorrência de confronto, tiroteio. Estivemos no local, também observamos o trabalho da polícia técnica e no final da noite de ontem tivemos acesso ao boletim de ocorrência. O que nós apuramos? A Polícia Civil foi cumprir um mandado de busca e apreensão em uma casa na rua Santa Catarina, no bairro Monte Carlo, região da Praia Azul, aqui na cidade americana. A polícia apura uma série de roubos a residências e comércios aqui na nossa região. Quando os policiais chegaram no imóvel, houve a tentativa de abordagem a um homem e uma mulher. Consta no boletim de ocorrência que o rapaz, o jovem de 19 anos, com a chegada da polícia, ele sentou no sofá, pegou uma arma que estava escondida no meio de roupas e efetuou disparos contra 2 policiais que revidaram. Na sequência, a mulher do rapaz, uma jovem de 22 anos, tentou se refugiar no quarto do imóvel, também pegou uma pistola calibre 380 e disparou contra os policiais. Um dos tiros atingiu o colete balístico de um investigador. Na sequência, ela também foi baleada. Corpo de Bombeiros e Serviço 192 de ambulância foram acionados. Tanto o jovem de 19 anos como a companheira dele de 22 foram encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, porém não resistiram aos ferimentos. Já o investigador da Polícia Civil, ele foi encaminhado para o Hospital Unimed, passou por exames, o colete balístico salvou a vida dele. Conversei com esse policial ontem à noite, fez exames, nenhuma fratura constatada, estava apenas com náuseas, mas já estava trabalhando novamente na sede da Delegacia de Investigações Gerais. A dinâmica desse tiroteio, desse confronto, foi divulgada pelo delegado Felipe Rodrigues de Carvalho, que é o coordenador da DIG aqui de Americana. 2 armas
irregulares apreendidas, que estavam com um casal, pistola calibre 380 e um revólver calibre 38. Ainda a Polícia Civil informou que o casal era integrante de uma facção criminosa que atua aqui no estado de São Paulo. 3 minutos para 7 horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 6 horas e 57 minutos. Tivemos ontem um encontro, ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal chamou Lira, chamou Pacheco para discutir aí o impasse sobre emendas bilionárias, chamadas emendas PIX, né? Sem muita explicação, tá dando uma polêmica danada. O Supremo tomou posição que irritou os parlamentares. Quem traz os detalhes dessa mini crise é o Yuri Hudson. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, convidou para um almoço os chefes da Câmara e do Senado nesta terça-feira em Brasília. O encontro ocorre em um momento de mal-estar político entre o STF e o Legislativo após a decisão da Corte de suspender a execução de emendas impositivas. A medida foi tomada pelo ministro Flávio Dino a partir de uma ação proposta pelo PSOL. O magistrado determinou o congelamento do pagamento das emendas até a adoção de critérios para garantir a transparência na destinação de recursos públicos através dos parlamentares. O almoço é uma tentativa de amenizar o clima de embate. O deputado Chico Alencar, do PSOL, defendeu a decisão tomada por Dino a pedido do seu partido. O entendimento de que o parlamentar tem como função principal do seu mandato a dotação de emendas parlamentares, a nosso juízo, isso é uma posição do PSOL, é um equívoco. Nosso papel não é ser uma unidade orçamentária da União. É legislar, fiscalizar o executivo, fiscalizar o judiciário. Mas, de maneira geral, entre partidos da esquerda à direita, a decisão de Dino é criticada. O deputado Cláudio Cajado, que integra a Comissão Mista de Orçamento, destaca que, mesmo nas chamadas emendas PIX, em que as verbas são destinadas pelos parlamentares diretamente aos estados, sem necessidade de contrato, já existem mecanismos que garantem o controle sobre o valor destinado. De todo jeito, ele sustenta que é possível sim ter medidas adicionais para assegurar a clareza e transparência das emendas. Nós podemos sim clarear, colocando ainda mais claro a rastreabilidade, a questão do objeto e a identificação de uma conta corrente específica para o aporte desses recursos financeiros destinados através das emendas especiais, etc. Nós podemos caminhar nesse sentido também, de tornar absolutamente claro. Até o fechamento desta reportagem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia confirmado presença no almoço. Já Arthur Lira não tinha sinalizado se iria comparecer. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 7 horas em ponto, tempo seco, perigo à saúde de muita gente. O Keller tem mais detalhes. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado emitiu um alerta via SMS 40199 para 16 regiões do estado de São Paulo sobre o risco de incêndios florestais, incluindo a região metropolitana de Campinas. De acordo com o CGE, possibilidade de baixa umidade relativa do ar nos próximos dias, abaixo de 20%. Inclusive, o texto do SMS traz a seguinte recomendação: risco elevado para incêndios florestais na região. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato. Isso é crime ambiental. O estado de São Paulo continua desenvolvendo a operação Sem Fogo em todo o território paulista. Inclusive, se você pretende receber alguma mensagem de alerta da Defesa Civil, basta encaminhar o SMS 40199 informando o CEP da sua residência, que automaticamente o ouvinte recebe o alerta por parte da Defesa Civil. Jugensen já falou da previsão do tempo para hoje, não há previsão de chuva, e ontem nós recebemos aqui a mensagem
do Dr. Hiroshi Yoshizane, que é doutor em hidrologia, profissional muito respeitado aqui na nossa região, informando que existe uma possibilidade de chuva fraca entre sábado e domingo aqui na nossa região. 7:12. 7:02, é isso mesmo. Hoje, amanhã, na quarta-feira, na quinta-feira, sexta-feira, é sol com 0% de possibilidade de chuva, tempo sequíssimo aqui na nossa região. Sábado, 8% apenas de possibilidade de chuva, e no domingo aí sobe para 45%. Então, chuva, um pouco mais de tempo úmido aqui pra gente, dá uma aliviada na nossa respiração, né? Crianças e idosos principalmente, só no próximo domingo. As temperaturas vão ficar altas, como eu já falei, e na sexta-feira será o ápice, 36 graus aqui na nossa região. 7:02. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O Brasil é campeão do mundo em mais uma exportação de algodão. Passamos os Estados Unidos, que é um tradicionalíssimo produtor de algodão. Os Estados Unidos exportam 2,5 milhões de toneladas de algodão. Nós estamos exportando 2.700.000 toneladas. O Egito é tradicional, né? Aquela fibra longa, etc. Mas nós somos os campeões. Sabe qual é o nosso principal comprador? A China. Como é o nosso principal comprador de minério de ferro. E depois nos vende trilhos, manufaturas de aço, automóveis feitos com o nosso aço. Aí eu pergunto, por que a gente não faz isso aqui? A gente está comprando blusinha da China com o nosso algodão, roupa da China, vestuário da China com o nosso algodão, né? Onde é que está a indústria têxtil brasileira? Por que não produz aqui? Por que a gente não vira grande exportador de vestuário, se a gente tem o algodão abundante, a ponto de sobrarem 2.700.000 toneladas? Será imposto? Será CLT? Será burocracia? Será o conjunto do custo Brasil? Será insegurança jurídica, insegurança física, insegurança patrimonial que a gente tem por aqui? Meu Deus, o agro está fazendo a sua parte. E aí, os que fazem reformas legais, de leis, não deveriam fazer a sua parte? Os industriais não deveriam pensar alto? Eu vejo agora, o Gerdau vai produzir aço no México. E a gente está querendo mais trilho, né? A Europa está cada vez mais cheia de trilho. E é pequenininha. E o Brasil, com esse tamanhão que precisaria de trilho, patina. Meu Deus, tem partido político que entra na justiça para proibir estrada de ferro, como a Ferronorte. É uma coisa incrível. É o país que parece que nasceu para ser masoquista, para sofrer. E sofre porque quer, porque a natureza deu tudo para a gente. E hoje o agro está mostrando que nós podemos, sim, ser potência, fornecendo a matéria-prima de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, Vox News. Eleições 2024. O seu voto. Somando a verdade. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. São 7:05. Saiu ontem mais uma pesquisa aqui na nossa região, pesquisa eleitoral, intenções de voto para a Prefeitura de Americana. O intervalo da última pesquisa até de ontem foi de 19 dias, 20 dias. O jornal Todo Dia já fez 2 pesquisas. Uma, na primeira ele fez com o Omar Najar, que era um pretenso candidato. Quando o Omar desistiu, aí o Todo Dia atualizou no dia 23 de julho, fez uma pesquisa sem o Omar. E naquela pesquisa do jornal Todo Dia, não havia a candidatura do Ricardo Pascotti. E nós tivemos só o Chico e a Giovana ali naquele levantamento do Todo Dia, em 23 de julho. O Chico apareceu com, estimulada, né? Quando você apresenta para o entrevistado um cartão com os nomes dos candidatos, para estimular a intenção de voto. O Chico apareceu com 59,8% naquela pesquisa de 23 de julho e a Giovana com 21,9%.
1,6%, ok? Ontem, quem divulgou a pesquisa foi o SBT aqui de Campinas, é a VTV, né? Que é o braço do SBT aqui em Campinas. Ele está fazendo, essa emissora de TV vai fazer em várias cidades, em Campinas, em Limeira, em Indaiatuba, fez em Americana, Sumaré, vai fazer Hortolândia, Paulínia, enfim. Ontem ele divulgou ao vivo, lá no seu programa de jornalismo, a pesquisa que foi realizada nos dias 11 e 12 de agosto, devidamente registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidos 474 eleitores aqui de Americana. E o resultado ficou praticamente o mesmo para o Chico Sardelli, em relação à última feita pelo Jornal Todo Dia. Chico Sardelli apareceu ontem com 59,5% das intenções de voto, praticamente 60%, mais de 40% a mais do que a segunda colocada, a Giovana Fortunato, que apareceu com 19,2%. Então, Chico, 59,5%, Maria Giovana, 19,2%, Ricardo Pascotti, 4,4%. Os indecisos nesse levantamento do SBT foi um total de 11,8%. Falaram que vão votar em branco ou vão anular ou não vão votar em ninguém, 5,1%, ok? Então 59,5% Chico, 19,2% Giovana, 4,4% para Ricardo Pascotti. A pesquisa divulgada ontem e registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Em Americana são 7h08. Eleições 2024 no Vox News. Vox News. Oferecimento: Grupo Sim Concessionárias. Inauguração da nova loja de seminovos do Grupo Sim em Americana, dia 30 de agosto. Aqui sim dá negócio. 7h08. O Conselho Nacional de Justiça fez um acordo para tentar combater a violência contra a mulher. Informações da Sandra Pedrosa. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco a ser aplicado à mulher vítima de violência doméstica e familiar passa a ser eletrônico e integrado. A partir de agora, ele vai unir o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e a plataforma digital do Poder Judiciário. O objetivo é permitir que a vítima de violência doméstica seja atendida em delegacias, em fóruns ou nas promotorias de justiça, ou ainda por meio dos canais de atendimento de denúncias do Ministério das Mulheres. Essa integração vai possibilitar a adoção de estratégias de gestão de risco por toda a rede de proteção e a prevenção de novas situações de violência contra as mulheres. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a violência doméstica é uma epidemia brasileira. Ele enfatizou os dados do Anuário de Segurança Pública de 2023, que registrou o crescimento dos crimes de feminicídio no país. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, os feminicídios cresceram em 6,1% em 2022, chegando a quase 1.500 casos. Nós temos um estupro a cada 6 minutos, vitimando cerca de 75 mil mulheres e crianças de gênero feminino por ano. E segundo a 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, quase 60 mil mulheres brasileiras sofreram violência doméstica por dia em 2022. Barroso informou ainda que o formulário passa a incorporar princípios de linguagem simples, oferecendo maior clareza sobre a gravidade da situação e a providência a tomar. Instituído por meio de resolução, o formulário é um instrumento da política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. O acordo, com vigência de 60 meses, prevê o aperfeiçoamento desse instrumento com o objetivo de garantir a plena efetividade para a prevenção e o enfrentamento de qualquer forma de violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Os destaques da polícia
no Vox News. Vox News. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que uma mulher foi baleada às margens da rodovia Luiz Ometo, SP-306, em Santa Bárbara, na manhã de domingo. Consta no boletim de ocorrência que a mulher, que está em situação de rua, informou que caminhava quando próximo à ponte do Funil ouviu um estampido e caiu ao solo, porém não soube dizer de onde partiu o disparo. Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima para o pronto-socorro Dr. Edson Mano. Na unidade de saúde, o médico plantonista afirmou que a mulher foi atingida no pescoço e permaneceu internada. A Polícia Civil apura o caso. Fato foi indicado como tentativa de homicídio e foi preso ontem à noite após uma perseguição na rodovia Limeira-Piracicaba, um homem de 34 anos que matou esfaqueado um cachorro no sábado, no final da tarde, em uma lanchonete no bairro Águas da Clara, na cidade de Limeira. O caso, melhor dizendo, Jardim Águas da Serra. O caso teve repercussão nacional. A morte desse cachorro, o homem chegou a se apresentar à Polícia Civil ainda no final de semana, foi liberado, porém a Justiça determinou a prisão do homem por maus tratos e ele foi preso após uma perseguição da Polícia Civil na rodovia Limeira-Piracicaba. O rapaz está preso em uma unidade prisional aqui da nossa região. 7:13. Você acompanhou hoje no Vox News. Vox 90 faz primeira rodada de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Americana. Sorteio da ordem para as entrevistas será realizado agora pela manhã. Pesquisa de emissora de TV coloca Chico Sardelli bem à frente nas intenções de voto aqui em Americana. Casal morre baleado em confronto com a Polícia Civil na Praia Azul. O Corinthians tenta ratificar à noite vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.